Olá, pessoal, eu sou Cris Buarque, aqui do Brasil, Olá, eu sou Ana Veloso, aqui de Portugal. e desse programa de hoje traz um tema super bacana, que é o flow. Esse estado de super foco, concentração, onde tem redução de atritos, parece tudo transita de uma maneira mais natural, mais orgânica, e por isso a gente está aqui hoje juntas para explorar esses eixos que descrevem o flow, esse estado super especial, que é onde você realmente fica imerso naquilo que você está fazendo, tem uma entrega com mais potencialidade, o desempenho encontra mesmo a melhor potência. Fala aí, Ana. Para chegar lá é preciso um grande caminho. Primeiro porque nós não temos muito esta consciência do fluir, do fazer sem custo, sem esforço. Nós vimos muito de uma ideia muito arraigada à nossa cultura e também à nossa sociedade da produção em série, da produção em grande quantidade, da disponibilidade, no caso dos terapeutas, total e absoluta, e vivemos num modo de resposta contínua e isso desgasta o nosso sistema nervoso, causa também alterações internas em termos de sono, aumenta a tensão e reduz também a nossa criatividade também e a nossa capacidade de decisão. Então, a desejável alta performance no sentido do flow, ela é não apenas vista numa questão de rendimento, mas sim da manutenção da energia, da clareza, da segurança e da estabilidade emocional enquanto fazemos qualquer esforço, ok? No caso aqui, associado às nossas terapias. Então, ela não se mede apenas pelo que nós conseguimos fazer, mas também por aquilo que nós não precisamos fazer de esforço e desgastar para fazer o que fazemos, não é? É verdade. Eu estava pensando aqui o seguinte, Ana, a gente estava conversando antes de começar, né? E muito da nossa fadiga mental vem dessa questão que até muita gente acha interessante falar que é um ser multitarefas, né? E esse estado do flow, ele está relacionado a uma percepção neurocognitiva. Quer dizer, você não vem para cá sendo um ser humano de sorte, porque você entra no flow rapidamente, facilmente, né? É interessante muita gente pensar que nós, profissionais da saúde integrativa, nós vivemos, né, num estado zen, né, porque a gente deixa as atividades fluírem de uma maneira mais assim, na integralidade. Então, nossa, como você é calma. Então, flow não tem a ver com relaxamento, tem a ver com menos de você mesmo naquela ação, que seria menos barulho interno seu, né? Porque eu estava pensando assim, Ana, a gente nessa nossa rede neural, a gente tem tanta coisa, né? O que pensam de mim, a raiva de ontem, se eu fizer isso, será que vão achar perfeito? Se eu fizer assim, será que vai? Então, tem muito esse barulho interno, essa Não neuroatividade que só, ela... eu acho que, para além desse barulho que estás a referir, e muito bem, eu acho que temos alguma dificuldade em nos desprender da nossa animalidade, não é? E essa animalidade traz esse esforço, essa garra, essa rosnar para fazer alguma coisa, mostrar esforço perante o próximo, perante o parceiro, perante o cliente, para que a pessoa veja que aquele fulano trabalha, aquele fulano é esforçado. O esforçado quer dizer que fazemos mais esforço do que aquilo que seria necessário para fazer essa tarefa, simplesmente isto, ok? E, portanto, o flow seria um estado profundo de presença, não é? Naquilo que se faz, fazendo as coisas de uma forma extremamente natural. Para chegar lá não é fácil. Porque também tem essa questão de estar relacionar muito o flow à performance. Na verdade, a gente tem que dar um olhar mais para esse estado interno de flow, de deixar fluir, relacionado a uma coerência interna. E aí que as tradições antigas vão muito por esse caminho, né? O que a gente chama de alta performance, para essas tradições,
a tradição chinesa, a tradição indiana, significa apenas fragmentar menos. E como você estava falando aí sobre muitas atividades, porque eu sou multitarefas. Na verdade, você é um ser que fragmenta muito, porque no momento em que você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você tem ali apenas uma ilusão de produtividade, mas, na verdade, há uma dispersão e uma fragmentação. Então, fica difícil você entrar numa atividade, fica difícil você entrar naquele fluxo orgânico dessa atividade e conseguir expressar os melhores resultados nela. Isso vem dessa tal animalidade de sobrevivência, de querer fazer mais que o outro, de querer fazer mais que o colega, de conseguir atingir mais público, uma diversidade maior de público, quando depois tu não sabes bem quem és e o que fazes. E da mesma forma que tu não tens essa noção de quem és e do que fazes, o paciente também não te identifica como um especialista da área A, B, C ou D. É aquele que dá um jeito aqui, dá um jeito acolá. Exato. Eu acho que a gente já está muito cheio de si, né, com tanta coisa, com tanto desafio interno, com tanta coisa que as pessoas, no geral, querem provar. Tem uma coisa interessante na maturidade pessoal e na maturidade profissional, né, que as duas não são dissociadas, né, elas caminham juntas, que você passa a pensar menos nesses reflexos, né, nessas coisas externas, nessas distrações, né, o que será que o outro vai pensar da minha atividade, da minha apresentação, da forma como eu falo. Então, você começa a focar no melhor que você pode fazer, isso você com você mesmo, para realizar, para entregar algo, para oferecer algo, né? Fazer sempre no seu melhor. Eu acho que isso já é um bom começo, Ana, para a gente se conectar com esse flow, né? Exatamente, até porque essa preocupação com o outro pensa também gasta energia e, portanto, ela própria é separadora desse tal flow e impeditora de nós estarmos nesse regime de presença e de fluidez e de criatividade sem esforço, de uma forma normal e natural, não é? Sobretudo é essa natureza de fazer o que se faz que torna as coisas mais fluidas, não é? Os chineses são bons nesse conceito de fluidez. A energia é a força propulsora de todas as substâncias orgânicas, não é? Do sangue, dos fluidos em geral. E se esse flow, se essa fluidez dessa energia for atentada, isso causa desequilíbrio e causa doença, porque causa estagnação, causa um mau abastecimento de sangue ao cérebro e eventualmente a órgãos, e isso leva à sua destruição interna. Aqui, em termos de produtividade, passa-se mais ou menos a mesma coisa, com as devidas proporções, não é? E mudanças. Se nós não estamos num regime de fluidez, então alguma coisa em nós e no que fazemos estagna, e isso também não é saudável nem para a nossa atividade, nem para os nossos pacientes. Exato. Até recentemente a gente esteve falando sobre essa questão energética, né, nas atividades, né, essa vitalidade. Quem tiver interesse pode acompanhar depois esse material que já está disponível. Mas, assim, pensando numa palavra atual, né, engajamento, que as pessoas falam, eu preciso de engajamento, eu quero mais engajamento naquilo que eu faço. Então, a gente pode começar com o nosso próprio engajamento, otimizando esse engajamento. E aí entra o fato de eu desejar estar numa atividade e sair dela sem tanto esgotamento, quer dizer, eu encontrar o ponto de potencialidade com menor sensação de desperdício, né, da minha potencialidade, da minha questão energética, e também com um total resultante dessa prática, dessa ação, com baixo esforço percebido, porque, Ana, a gente percebe muito isso, né, uma frase repetitiva, ai, como eu estou cansada, ai, como eu estou esgotada. As pessoas muitas vezes saem das férias já assim, né, eu preciso de férias para as férias que eu tive, é isso? Então, é verdade. isso acontece Não, muito mesmo. Desculpa, não percebi. Não, isso acontece muito, porque até nas próprias férias, se a gente pensar nisso, você não consegue muitas vezes entrar nesse flow, nesse fluxo orgânico. Você está nas férias, mas é só porque você mudou de lugar, muitas vezes, ou foi para um hotel, para uma pousada, mas o foco ainda não está nas férias,
né? Você internamente não reduziu a autocrítica, a cobrança, internamente você não sabe qual o objetivo de estar naquele momento, nas férias, né? Então, você não consegue encontrar ainda. Tempo adaptar-se a essa nova circunstância, a essa nova consciência, a esse novo comportamento. Então, no momento em que estão a adaptar-se às férias e a viver o conceito de férias, têm que ir trabalhar. E isto é causa, muitas vezes, dessas depressões pós-férias, que hoje também já se ouve falar, e que resultam disso, não é? Da pouca capacidade ou da dificuldade em que a pessoa tem de se adaptar. Tu estavas a falar e em termos de trabalho, aquilo que eu vejo na prática clínica, pelo menos no âmbito de muita coisa que trato na acupuntura e na medicina chinesa, que tem a ver também com as questões emocionais, eu percebo, sobretudo nos praticantes mais recentes, esse cansaço ao final de um dia de trabalho pela absorção de problemas que não são seus. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós não estamos nas consultas, nas sessões, da forma como deveríamos estar. De uma forma isenta, objetiva e separada. E, portanto, as minhas dores são as minhas dores, as dores do meu paciente são as dores do meu paciente. E, portanto, isso interfere muito no flow de muitos terapeutas, de muitos profissionais da saúde natural, sobretudo aqueles que trabalham, sobretudo, a parte mais sutil desses seus pacientes. Não quer dizer que não haja outros que também fiquem com as dores físicas dos seus pacientes, mas é mais raro. Então, aquelas sutis, aquela identidade que a pessoa carrega depois consigo após a consulta, ela própria é desgastante e consumidora, portanto, são pormenores a corrigir. Aí entra também, Ana, nisso que você falou, entra muito a questão de equilíbrio, de equilibrar, se a gente está sempre buscando, mesmo que ainda não nos demos conta disso, um equilíbrio, né? Ora você está muito bem, então você conversa com uma outra pessoa, pode ser um atendimento clínico, enfim, e aquela pessoa sai ótima não só por uma questão de sua capacidade técnica e clínica, mas também porque a sua energia ali teve uma espécie de uma doação, equalização, com a energia do outro. É por isso, essa é uma das razões que a gente fala que todos somos um, né? E parece lugar comum, parece uma fala até tornou-se tão repetitiva que parece sem valor, mas é que nós estamos sempre nos equalizando, né? Agora, pensando em como esse flow pode ser otimizado, eu vou buscar aí uma referência do Ayurveda, que ele fala que o fogo, né, o Agni digestivo precisa estar mais equilibrado, a absorção adequada de prana precisa estar mais num balance, né, numa coisa mais equilibrada também. Isso tudo como portas de entrada, de acesso para esse fazer, esse flow, esse sentir, essa percepção fluir realmente. Então, se a gente tem esse prana disperso, mal absorvido, e via de regra, isso tem quase que sido uma realidade, porque vivemos mais em espaços internos, né? Até quando estamos praticando atividade física, por exemplo. Então, essa absorção que já é deficitária, na hora que a gente vai fazer alguma atividade, a mente também, que aí no caso manas, né? A mente ela vai estar mais fragmentada também. Sim, os chineses veem as coisas de uma forma muito semelhante a essa, não é? São muito importantes os órgãos que participam na formação de energia, que advém não só da essência que herdamos dos nossos pais, mas também da essência dos alimentos e do ar que respiramos, mas depois há uma série de outros fatores, nomeadamente emocionais, nomeadamente ambientais ou sociais, que castram eventualmente ou tolhem essa fluidez dessa energia. Quando nós vemos o nosso comportamento e falamos de consciência, nós estamos na medicina chinesa a falar de coração. O coração tem esta responsabilidade pela mente, pelo Shen, e para além da associação à consciência do que estamos a fazer, do ambiente em que estamos, etc., do que estamos a falar, o sentido de presença e de tranquilidade, o próprio sono e a clareza são fatores que lhe estão associados. Ora, se por alguma razão, como estavas a dizer, essa energia, por
vá-se lá saber porquê, deixa de fluir de forma, ou abastecer de forma suave, mas vigorosa, com o sangue, o coração, ou seja, a mente, o que acontece é que nós deixamos de ser produtivos também em termos mentais. Perdemos essa clareza, perdemos essa consciência, a mente torna-se mais nublada, nós estamos mais inquietos mentalmente, nós estamos mais ansiosos, o nosso sono também se agita, não é descansado, e isto transforma-se numa bola de neve e cada vez as coisas vão piorando. Não há muitas vezes por onde se lhe pede. Ou seja, vamos fazer um reset e começar de novo. Normalmente é assim. Exato, Até exato. para se sentir mais no comando da situação. Às vezes é, vamos mudar de hábitos, vamos começar a fazer isto de novo. Portanto, às vezes é essa a solução. Na verdade, esse comando eterno, né, ininterrupto da situação, esse desejo de comandar, do controle, se ele estivesse funcionando bem, não estaríamos onde estamos atualmente, com um índice de problemas altíssimo, como nunca houve antes, de saúde mental, né? Burnout e outras situações que já tem até um CID, um Código Internacional de Doenças. Então, não está funcionando. Eu vou trazer um outro ponto de inflexão que, para mim, tem muito valor, muito sentido, que é do yoga, onde fala Chitta Vritti Nirodha, que é diminuir, reduzir as oscilações da mente. E a gente pode fazer isso sempre pensando em Dharana, Dhyana e Samadhi. Mas isso não fica muito distante do nosso dia a dia? Não, a gente precisa sustentar a nossa atenção. E a gente consegue sustentar a nossa atenção muito transitando, muito próximo do nosso propósito de vida, da nossa missão de vida. Quando a gente sai muito disso, questão de médio prazo, a gente começa a ter vários tipos de dificuldades, porque você começa a transitar quase que à força, né, quase que um fórceps, muito distante daquilo que você veio fazer de fato. E aí você tem também a meditação em si, e que te leva a uma integração mais profunda. E aí muita gente vai trazer, com certeza, essa questão de meditação ser um negócio muito difícil, dada a correria, dado o que você pontuou agora há pouco, sobre os desafios de ter que sempre trabalhar, ganhar para sobreviver, mas meditação é estar no meio da ação, é apenas isso. Tirando toda essa parte folclórica, muitas vezes ilusória da meditação, é quando eu estou dirigindo, eu estou focada porque eu estou dirigindo um veículo, é quando eu estou... Então, em cada ação aonde eu estou, eu vou treinando esse flow. Isso passa a entrar, sabe o que, Ana, que eu vejo? Num contínuo, uma coisa assim muito natural. É como, sabe, a repetição te torna... mas, como é que é aquela frase famosa, né? O hábito faz o monge, né? A repetição, não é? Eu ia dizer isso. Mas sabes que há bocado me disseste, e muito bem, que para isso é preciso também ter uma consciência. E o que eu verifico é que é tanta a pressa nesta não é só uma questão de alta performance, não é? É uma questão de sobrevivência, como falamos há bocadinho, é uma questão de hiperfuncionamento também, ok? Uma urgência para fazer tudo, uma urgência para chegar a todo lado. E a questão aqui é que poucos de nós têm essa consciência da aceleração que levam desde que acordam, eu até costumo dizer muitas vezes, eu durmo depressa, não é? Dormir depressa, que é encurtar a noite de sono para que o dia seja eventualmente mais produtivo. Esta falta de consciência em todos os processos e nessa aceleração leva muitas vezes à incapacidade de fazer esse ponto de situação e deixar a energia fluir, ok? Portanto, às vezes não é só uma forma reativa de fazer, é uma forma inconsciente de estar em movimento, num movimento que é imparável, ele próprio se acelera, entende-se? E, portanto, eu acho que mais do que a meditação surgirá na sequência de um processo de consciência, de propósito, o que é que eu quero para a minha vida. Há bocadinho estavas a falar sobre isto, e esta é uma das grandes deficiências que eu noto nas pessoas, é que propósito é que me faz levantar todos os dias de manhã, não é? Que eu acordo e vou fazer o quê para a rua? O que é que me move? Como é que eu conduzo esse processo? Como é que eu me deixo mover também? Entendes?
Então, na minha perspectiva, muito mais do que depois o processo de ponderação, é primeiro eu ter consciência, e eu acho que isto é o que falta na base da maior parte das pessoas. Concordo, exato. A gente pensar, né, para que servem as tradições antigas, não é? Se a gente está num mundo assim de hiperaceleração, não é? O que é agora, daqui a pouco já mudou, enfim, tem uma coisa muito em comum com o tempo atual e as antigas tradições, é a consciência da impermanência, que lá atrás já sabia disso, que tudo muda o tempo todo. A gente observa Exatamente. que, né, na natureza, muitas vezes nós observamos algo e instantes depois já não é o mesmo, a nossa própria energia, como pontuamos no programa, acho que o último, talvez, a gente falou sobre isso, o penúltimo, mas trazer essa percepção para o hoje significa andar próximo até de uma pergunta que eu me lembrei agora que o Vedanta faz, que é: quem é aquele que observa, quem é aquele que performa, porque a gente está falando de flow, e o flow está muito, poxa, você tem que entrar no flow, você tem que estar no fluxo, você tem que estar ali, não é? Você É tem isso que que está errado e é contraditório, não é? Porque a obrigação, o esforço de fazer alguma coisa vai contra o flow. Exatamente, exatamente. Não, mas como é que isso seria se eu tenho que entregar resultados, se eu tenho que entregar metas, se o próprio paciente, quando está fazendo tratamento, ele já quer saber em que sessão ele já vai ficar bom, já vai ficar melhor e tal. É que a gente não faz as coisas com esse foco, nem de competitividade com outro, nem consigo mesmo, né? É uma consciência, quem é aquele que performa? Tanto se eu for olhar, no caso de um atendimento clínico, para o paciente em si, como para o meu eu, né? Quem é essa pessoa que está performando, que é performa, não é? Que é dar uma forma, é trazer uma forma. Quem é esse ser? O Vedanta pergunta muito isso, né? Quem é esse ser que tem tanta ansiedade por resultado, que tem tanto excesso de autoobservação, que tem uma narrativa interna. Você sabe, Ana, que recentemente eu assisti um vídeo super interessante, que é de uma atriz, que é uma graça, muito querida aqui no Brasil, e ela tem um luto forte com ela, porque ela perdeu um grande amigo. E ela diz no vídeo o seguinte: sabe, eu descobri que o luto não é a falta de alguém, é o excesso daquela pessoa. Ela passa a estar a todo momento com você. Na hora me abriu uma janela mental para o excesso de narrativas que nós trazemos o tempo todo, e que isso atrapalha justamente essa organicidade do flow. Ok? E a nossa responsabilidade perante os pacientes, não é? Depende também da nossa forma de estar e da nossa forma de ser. Nós temos que ser um exemplo, não é? Não é que nós sejamos o suprassumo dos seres, mas pelo menos o processo de consciência, ele tem que existir. Porque o que é que eu posso exigir, entre aspas, a um paciente que eu própria também não dê? Se eu vou para uma consulta estressada, o que é que eu posso exigir ao meu paciente para ele estar no flow? Se eu estou ali em esforço, como é que eu posso exigir ao meu paciente que não faça esforço? Ok? É muito difícil. Então, as coisas têm que ser acontecer com naturalidade. E a pergunta, não só para terapeutas, mas para todos aqueles que têm, que teriam de ter, desenvolver o seu processo de consciência comportamental e consciência interna, no sentido do seu desenvolvimento, é quem é que eu sou, o que é que eu sou, para onde é que eu quero ir e de que forma é que eu chego lá. Há um bocadinho estávamos a falar da maturidade, isso é uma verdade. À medida que nós vamos adiantando na nossa idade, nós vamos percebendo que já não nos zangamos com as mesmas coisas, já não fazemos esforços que fazíamos quando éramos mais jovens, no sentido de ultrapassar determinada questão. Nós somos muito mais como a água, que ela própria vai e contorna os obstáculos. Portanto, então, esta sabedoria desenvolve-se internamente e esse flow também acompanha essa sabedoria e essa consciência. A água é o próprio flow em si, né? Você citou Exatamente, não há água melhor também. exemplo que esse.
Exato. Eu acho que também, Ana, eu penso na desimportância das coisas que não são de fato importantes, né? Porque a gente também tem isso, acho que isso atrapalha bastante o fluxo natural das coisas e a potência de melhores resultados e do melhor viver. É que quase tudo passa a ter a mesma importância. E não é assim, né? A gente sabe que não é. Se a gente tivesse que sair correndo e carregar o que é importante, primeiro seria você mesmo, porque senão não dá para carregar nada, né? Você tem que se salvar, você tem que conseguir sair daquela situação, e de fato você elencaria, numa situação hipotética, poucas coisas que você poderia carregar com você, porque nem tudo tem a mesma importância. Isso Sabes impacta que muito. muito, bastante, e é extremamente útil. Eu dou aulas também a jovens de desenvolvimento pessoal, associadas também aos seus trabalhos letivos, e uma dessas aulas foi muito importante para eles, que foi uma aula de organização interna, e organização das suas tarefas, daquilo que é importante, daquilo que é urgente. Uma das formas de classificarmos essa importância, ou pelo menos vê-la um bocadinho mais esclarecida, nós dividimos estas tarefas de importantes e urgentes em 4 categorias. Na categoria 1, aquelas que são mais urgentes e que são prioritárias de fazer, ok? Na categoria, e que são importantes também, não é? Na categoria 2, aquelas que são importantes, mas que não são urgentes, não é? São aquelas que nos ajudam a preparar o futuro. Na categoria 3, são aquelas que são urgentes, mas que não são importantes, e efetivamente são aquelas que fazem barulho, mas não acrescentam grande coisa. E depois na 4, aquelas que não são nem urgentes nem importantes, e portanto depois já tem tempo para fazer aquilo. Portanto, isto foi muito útil para os jovens, portanto, poderemos aplicar um bocadinho disto na nossa própria vida, não é? Saber, primeiro, o que é urgente e importante, o que é que tem prazos. Se eu puder antecipar esses prazos, eu vou preparar e elas deixam de ser urgentes. Ou seja, a forma de organização também nos ajuda a esse tal flow comportamental. Flow é tudo, Ana. Acho que flow é vida. A gente pode entender isso aí de uma maneira bem ampla, porque, nossa, mas tem encontros, né? Tem, como é que fala? Retiros, né? De profissionais que vão ajudar a você a achar o tal do flow, e você sai por aí procurando o flow e faz várias dinâmicas para encontrar o flow. E pensando aqui na medicina tradicional chinesa, não existe flow sem ancorar o Shen, né? Então, você tem que ancorar a mente. Então, esse exemplo que você trouxe das atividades cai naquela questão que é uma praxis, né? O óbvio tem mesmo que ser dito, porque a gente esquece, a gente acha que tudo é a mesma coisa ao mesmo tempo agora. E sem você ancorar essa consciência, essa mente, vai ter dispersão, vai ter desperdício, não vai ter sustentação de foco. Então, performance, então, que é o que o flow está muito ligado hoje em dia, não vai ter, né? Parece que quando a gente traz esse tema, parece assim, nossa, vocês não têm problemas, a forma como vocês falam, acho que vocês passam o dia sentindo o aroma do bastão de Artemísia e ficam meio perturbados, meio... Não, tem nada a ver. Outro dia eu me emocionei, porque eu estava tão no flow naquele momento, eu estava tão conectada, tão focada, que eu me emocionei de verdade com os matizes das cores de um pôr do sol. E naquele momento eu fiquei pensando se as pessoas que estavam naquele bairro, como eu estava, né, naquele momento, se por acaso elas estavam como eu, se elas estavam percebendo esse pôr do sol. E eu estava realizando uma tarefa, mas eu estava muito focada naquele ambiente, naquela tarefa, naquela situação, e aquele panorama, aquela lente se abriu ali. Eu continuei na tarefa que eu estava, mas totalmente imersa. A tarefa, eu e o pôr do sol passamos a ser uma única tela. E foi maravilhoso. Somos todos um. Isso é extremamente importante. E é de uma beleza, estás a ver como conseguiste perceber num detalhe da natureza algo que te acrescentou. Não desgastou energia, mas aumentou essa energia e essa disponibilidade interna. A natureza é extremamente sábia, tem uma ordem, acrescenta-nos, e nós passamos ao lado dela sem usufruir, não é? Nós falamos tanto em respiração, as pessoas respiram normalmente 2 vezes por semana, é aquilo, a consciência que eu chego é quando vão ao yoga,
e que a mestre obriga a fazer as tais inspirações e expirações de determinada forma. Portanto, tudo o resto, a pessoa esquece que é vital respirar. Essa vitalidade implica depois o transporte da energia e do sangue para nutrir os órgãos, para a tal consciência se dar, para o tal enraizamento mental existir, não é? E para acabarmos por dar importância àquilo que tem importância. Todos os problemas têm a solução. Menos um. Diz a lenda, reza a lenda, uma coisa que a gente pode até não gostar de ouvir em alguns momentos, mas que todos os nossos problemas, todos, são criados por nós mesmos, né? Então, e na hora que você está ali com essa dificuldade, né, e que o flow não chega, não se estabelece, você não quer ouvir essa frase que os problemas, de alguma forma, você tem uma participação efetiva na criação deles, né? Uma coisa que eu gosto de pensar sobre essa alteração neurológica, Ana, que o flow ele traz uma hipoatividade frontal, sabe? Você fica com... Isso é transitório, mas no exemplo que eu usei há pouco, do pôr do sol, por exemplo, onde não teve dispersão de energia, na verdade, teve uma máxima concentração de energia. Foi incrível aquela absorção daquele momento na natureza que você citou, que a gente não consegue muitas vezes nem percebê-la. Eu tive uma captação de energia que revitalizou o flow e o foco total naquilo que eu já estava fazendo, né? Então, eu acho que essa hipoatividade frontal, ela vai gerar uma otimização e aquilo se retroalimenta, sabe? Num contínuo. Faz parte do processo. Nós nem temos essa consciência do quão o nosso meio envolvente, o bairro onde moramos, o parque onde vamos fazer exercício, onde vamos fazer caminhadas, é tão útil nesse processo de autorregulação interna. Não é? O facto de não termos consciência não quer dizer que isso não aconteça. Agora, o que eu estou a pedir é que ganhemos consciência sobre esses processos. Porquê é que é bom caminhar à beira-mar? Porquê é que é bom caminhar no bosque, no meio da selva? O que é que nós absorvemos do meio envolvente que acrescenta alguma coisa em nós? Então, o que tu referiste há pouquinho foi um bocadinho a somatização disto que eu estou a referir. É sentir-te integrada, fazes parte do meio. Os chineses são ótimos nessa consciência. Nós não existimos separados da natureza, nós fazemos parte dela. Não somos mais importantes do que a natureza, apenas somos um participante no fluxo, no flow. É interessante a gente pensar que você falou assim, caminhar, né? Você falou sobre essas atividades, essas referências. É interessante pensar num ponto aí de inflexão, quando alguém pergunta, mas o que eu ganho, né? Eu gosto de saber o que eu ganho quando eu desenvolvo certas habilidades, né? Eu vou melhorar em quê? Então, até o flow como sentido de aumento de produtividade. A gente pensou nesse tema, né? O flow e o aumento de performance, não porque o flow leve ao aumento de performance, mas porque normalmente eles estão ali naturalizados como sendo uma coisa que um faz parte da outra, né? Acho que o flow ele traz também percepção de mundo, de vida, ele traz uma clareza de pensamentos, ele traz redução de ruminação mental, porque eu estou tão imerso naquilo, é claro que a produtividade vai aumentar, isso é um fluxo natural, é uma consequência, não é o objetivo de entrar no estado de flow, mas assim, não é isso? Muita gente vem, não, eu vou querer aprender como é que faz, mas eu vou ganhar o quê? Então, sempre no quesito, na questão de ganhar algo. Não, eu vou ter uma experiência, uma clareza mental melhor, vou ruminar menos, vou sofrer menos, porque eu vou escolher o que faz parte da minha atividade efetivamente ou não, seja o que for que eu esteja fazendo, não é isso? A própria respiração, não é? Faz-te interagir com o meio, não é? Tu respiras mais puro quando o meio envolvente é mais puro, não é? Há bocadinho citavas no início de que até exercício físico nós fazemos entre quatro paredes, não é? Tudo vivemos entre quatro paredes. Então, não é um fim do flow, não é a melhoria da performance, mas ela acontece. Porquê? Porque se eu melhoro a minha oxigenação, melhoro também a oxigenação do meu cérebro, e portanto eu não terei
propensão a tanta ansiedade, a tanta inquietação, as noites serão mais produtivas em termos de sono de qualidade e, portanto, a regeneração, quer energética, quer sanguínea, também se faz, e o dia seguinte será ainda mais produtivo. Agora, imaginem isto tornar-se um hábito, um bom hábito, não é? Nós que somos animais de hábitos. Fazer passeios na natureza é indicado para o combate à ansiedade, é indicado para o combate a insónias, por exemplo. Okay? Não é propriamente o fim, mas possibilita o enriquecimento interno para que isso aconteça. Exato, exato. Eu estava pensando também o que faz a gente perder essa capacidade de flow, né? Porque sempre, hoje que a gente fala num tema, as pessoas querem saber, então, a dica para entrar no flow, querem saber como não perder recursos para entrar nesse flow, e eu penso muito no monitoramento social constante, né? É sempre fazendo algo, buscando uma validação. A gente conversava sobre esse projeto desse programa. Ana, como é que nós vamos fazer? A gente vai realizar, a gente vai fazer, a gente vai executar, a gente vai se preparar, a gente vai viver. Nós vivemos esse flow desse programa, não é? E não buscando exatamente o objetivo de uma validação social, ou então um receio avaliativo, é simplesmente realizar, né? Isso faz com que... A palavra que vem quando falas é não resistir. Exato, exato. Não Exato. resistir. Diminui o atrito. Exatamente. Não fazer esforço, não resistir nem insistir, apenas ser. Não é? Resumidamente, exprimendo isto tudo, é apenas ser. É como se fosse um metacontrole excessivo, sabe? Está sempre ali buscando, mas será que gostaram? Será que curtiram? Não, faz parte do trabalho. Aliás, lembrando que trabalho e emprego são duas coisas completamente diferentes, né? O trabalho, ele é uma forma de pertencimento, o trabalho, ele é uma forma construtiva. Então, faz parte do trabalhar, né? Do trabalhar a função, do trabalhar o dharma, do trabalhar o propósito. Então, isso vai de uma forma, assim, tão integrativa e orgânica. E você falava ainda há pouco da questão de você estar num atendimento clínico, por exemplo, e ser um modelo de referência, né? Então, assim, trazendo só essa questão que o modelo não é só, é também, mas não é só a apresentação pessoal, porque isso também é importante, porque valida muita coisa. Não, estamos a falar disso. É o outro perceber em você que esses elementos que você está ali orientando e narrando, né, eles têm uma congruência, eles têm uma verdade tranquila, você passa aquele lado verossímil da coisa, né? Você não parece uma caricatura falando. É isso. Eu tenho referências de pacientes de como é que eu gostava de ser como você, mas eu não sou extraordinária, é aquilo que eu digo sempre. Agora, em cada momento nós temos que ser aquilo que temos que ser para cada um, não é? E na nossa prática clínica, nós temos um modelo a dar ao nosso paciente, um modelo de serenidade, um modelo de esperança, um modelo de foco. Às vezes somos entusiastas, outras vezes nem tanto. Somos aquilo que tivermos que ser a cada momento, de uma forma genuína e autêntica, portanto. Por isso eu costumo dizer que para sermos bons terapeutas temos que ser boas pessoas, temos que ser empáticos com o nosso paciente. E essa empatia acrescenta-nos valor, acrescenta aquilo que o paciente está a precisar, dá-nos consciência, lá estamos nós, outra vez com a mesma palavra, dá-nos consciência daquilo que é necessário para que a pessoa entre, faça com que a sua vida entre nos eixos, com que a sua vida flua, com que a sua energia não se desgaste, com que não se consuma com coisas que não são importantes, que também não são urgentes. E, portanto, há coisas prioritárias. Portanto, se o bem-estar for prioritário, todas essas coisas passam a ser secundárias. E passa mesmo, sabe? Porque quando você está nesse estado de flow, há uma preocupação menor
com o que os outros pensam. E aí, sabe aquela coisa que você não sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha? A preocupação menor com o que os outros pensam também otimiza o seu estado interno de atenção, de foco, né, dessa capacidade atencional. Então, quando a mente ela está mais absorvida, então tem menos espaço para o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. Será que estão me julgando? Será que eu sou bom o suficiente? Como é que eu estou parecendo? Então, tudo isso entra num tipo de clareza na comunicação, naquilo que você passa clinicamente, nas relações pessoais, na execução de atividades, a ponto de alguém chegar para você, né, para mim, ou para qualquer pessoa que esteja nesse estado e fala, nossa, eu vi como você estava absorvida fazendo aquilo, eu gostaria de ser assim, de conseguir começar uma coisa e terminá-la, e terminar sem cansaço, né? Mas eu acho que tem um pouco disso mesmo, de você não estar muito preocupado com o externo. Veja bem, eu até queria pontuar isso aqui, Ana, que não é desrespeito ou agressividade Não, ou não. energia para com o outro. É que o seu ponto focal, eu acho que tem a ver, sabe o quê? Com ego, com vaidade. Você Sabes, domina mais o seu ego. nós temos que ter consciência também de que somos seres individuais, participamos do todo, tudo bem, mas nós somos seres individuais com características individuais e com uma identidade. Os ingleses falam muito os outros não usam os nossos sapatos, não caminham com os nossos sapatos, não é? Porque os Bem nossos conhecido. sapatos são feitos e são marcados pela forma como caminhamos, e as pessoas caminham todas de forma diferente. E, portanto, não pode vir ninguém de fora sem caminhar com os nossos sapatos, ou seja, sem ter consciência do meu caminho, do meu propósito, das minhas vivências, dizer-me o que é que eu devo ser a determinado ponto da minha vida, não é? Portanto, isso não é só ignorar o outro, é não levar em conta comentários pouco esclarecidos de quem não sabe ser como eu sou. Porque não é a sua especialidade. Cada um é especial e especialista em viver como se é, a si mesmo. Ninguém teve essa experiência de ser quem eu sou. Portanto, o que podem pensar são meras especulações. Exato, exato. Até eu me lembrei, falando em ditados, eu lembrei alguma coisa parecida com isso que eu vou falar agora, que é olhas o quanto eu bebo, mas não olhas o tombo que eu levo, os tombos que eu levo, enfim, alguma coisa parecida com isso. Mas tem essa coisa do ego, tem esse controle de colocar a vaidade no lugar certo, porque a gente precisa ter um mínimo de vaidade, mas não que ela suplante seja superior à nossa própria personalidade. Ela é apenas um dos elementos que nos constitui e que nos ajuda até a fazer uma trilha, fazer uma caminhada e a cuidar de nós mesmos. Mas a gente colocar isso num lugar que não permita uma espécie de uma comparação, porque isso exige muito uma triangulação social e vai sustentar raiva dentro da gente, né? Porque o outro porque o outro tem, porque o outro faz, porque eu não estou no flow, porque os meus problemas não me permitem estar no Cada flow. vez mais não vai estar, porque isso é uma distração. Não é? Porque tu tens Exato, necessidade de exato. olhar para a vida do outro e dizer, não, porque ele é assim, porque ele é assado, não sei o quê. Tu distrais de ti mesmo, que é o teu ponto de convergência. Deverias ter focado nas tuas ações. Porque é que eu sou assim? Como é que eu melhoro? Não, Como é que eu entro? tem que sair dessa narrativa, tem que sair desse self É, narrativo e ir para a tarefa, ir para a ação, né? Menos no pensar e mais no realizar, né? Menos nessa briga dessa narrativa interna, onde só o ego ali ele está como protagonista, e mais como realizar a tarefa em si. Porque uma coisa que acontece no flow, que a gente sabe disso, é que o ego perde espaço, ele perde a centralidade, né? Já não é mais ali que o foco se concentra, ele se concentra na ação em si, não é mais você e os seus problemas, e o seu sofrimento, e a sua história de vida, e o que você não tem, e o que você não fez, é mais a ação, o que tem que ser feito, o que precisa ser realizado. Isso diz mais respeito a se concentrar e entrar no flow. sim, e ao mesmo tempo perceberes que também não precisamos de ego sempre, não é? Não é? Este estado natural, sem ameaça, ok, não necessita de ego.
E na nossa essência nós somos isso. Nós somos o que somos, de uma forma tranquila, sem ameaças. As ameaças aparecem quando nos comportamos mais socialmente. Quando deixas de estar num meio em que tens que dar provas, em que és comparado com os colegas de trabalho, por exemplo, em que aquele produz e tu não produzes tanto, ou ao contrário, aí entra o ego, aí entram as ameaças, aí entram as comparações. Mas na tua essência, tu não és disso. E, portanto, o flow existe na tua essência. Não há ninguém que na sua essência, de base, tenha este conflito e necessite de mostrar quem é. Apenas ser. Esse ponto é necessário, porque quando a gente fala no flow, Ana, pode dar uma impressão de cada vez mais uma maior introspecção, não é? Voltar-se para o eu, pensar, e aí corre um risco, porque a linha, ela é bem tênue, né? Se o entendimento for este, então eu tenho que acessar mais os meus ruídos internos, as minhas dores, as minhas aspirações, e aí, na verdade, isso não é flow, né? O flow é justamente o oposto disso. Não, eu não estou a falar precisamente sobre os conflitos, eu estou a falar essencialmente por aquilo que não é conflito e que é a tua própria natureza. Tranquila, exato. Nós não nascemos para ser de outra forma, não ser tranquilos, elevados, em flow. Em flow. Portanto, não há outra forma de ser. Isso é-nos exigido e é-nos instigado. Muitas vezes nós vivemos em resposta ao outro e isso é exatamente aquilo que a gente procura não ser. Ou seja, ser um ser responsivo, mais animalesco, mais irritável, mais impulsivo. Isso desfoca-nos daquilo que realmente somos. Portanto, é o que eu dizia há um bocadinho. Com a idade nós vamos aprimorando esta nossa caminhada, esta nossa forma de ser e de estar, em que as distrações são cada vez menores, em que o foco é cada vez maior na simplicidade, na fluidez e na naturalidade e na paz. Sim, porque a gente brinca muito a respeito disso, né? Eu, principalmente, quando a gente conversa, eu falo o seguinte, que tem que ter muitos pontos positivos, e há muitos pontos positivos, porque senão fica só na perda do colágeno, e aí não dá muito certo, né? Então tem que ter vários pontos favoráveis. E tem, né? E esse é um deles. Mas eu acho que dá para a gente falar já sobre o que não é o flow, né, Ana? O que não é multitarefa, o que não é excesso de notificações. Você pensa, né? Quantos aplicativos que você tem que baixar no teu telemóvel, no teu celular, né? Quantos recursos para envios de notificações contínuas ali, não é? E a nossa necessidade de vivermos com o telefone pendurado, durante a noite as notificações entram, durante o dia, a cada hora e instante. Eu acho que já começa a haver uma consciência. E eu vejo Você acha? Eu estou menos, assim, a minha percepção do dia a dia está um pouco menos otimista, talvez, que a sua, ou as nossas realidades, Brasil e Portugal, estejam um pouco diferentes, porque essa semana, especialmente, foi uma semana que a gente ia trazer esse tema, e eu comecei a olhar o flow nas ruas. E eu percebi que as pessoas estavam correndo riscos desnecessários ao atravessarem a rua, e eu estava perplexa com aquilo, porque elas estavam no flow na tela, elas estavam completamente imersa na tela, e estavam atravessando a rua sem olhar para os lados, sem cuidar da própria vida, né, da própria segurança. Eu estava a falar especificamente um esforço que eu acho que, por exemplo, as escolas já fazem para que os alunos em sala de aula não estejam de telefone ligado. Naquela escola que eu te falei, em que dou aulas de desenvolvimento pessoal, os alunos estão proibidos de usar telefone em sala de aula. E, portanto, é uma regra respeitada por toda a gente. Entendes? Portanto, eu acredito que, às vezes, com esta consciência do que é que distrai o outro, a pessoa, o jovem, começa a tomar consciência do excesso de uso do telefone e começa também a impor algumas regras até aos pais dentro de casa. E uma das formas que, quando eu falava da organização dos problemas importantes, das questões importantes e urgentes, etc., eu disse-lhes mesmo que uma das coisas que não são importantes
e que eles fazem como urgente é pegar no telefone e ter ao lado do caderno do estudo ou do livro do estudo. É uma distração, isso não é urgência. Portanto, eu espero que pelo menos alguns deles tenham ficado um bocadinho mais elucidados sobre as más influências, por exemplo, dos telefones, não é? Dos telemóveis. Pois é, e no mundo onde se clama, né, em todos os idiomas, que quase todas as pessoas estão com déficit de atenção, e que, portanto, isso poderia ser um impeditivo para acessar esse estado de continuidade, de flow, então muita gente até fala, olha, quando é muito fácil uma atividade, eu já entro num tédio terrível, e quando ela é muito difícil, também está me gerando muita ansiedade, então, para mim, está difícil entrar, né? Está quase impossível entrar nesse estado que vocês estão descrevendo, porque eu transito entre esses dois extremos, né? Se for simples, eu já acho aquilo muito desmotivador. É interessante como nem tudo precisa ter uma motivação externa, né? As pessoas Mas estão às vezes, buscando muito isso. às vezes as pessoas necessitam desse tipo de estímulo externo para o seu próprio fluxo. Vamos lá perguntar porquê, não é? Parece-me que essa necessidade externa mostra uma falta de conexão interna da própria pessoa e do fluxo que anda cá a fazer, não é? Quando nós temos a atenção demasiado fora de nós, ou seja, não estamos conectados com o nosso próprio interior, procuramos esse tipo de ligação a algo que nos estimule. Porquê? Porque às vezes estar conectado connosco mesmo é assustador. Porque às vezes não gostamos daquilo que encontramos cá dentro, então procuramos fazer fora. Antigamente usavam as novelas para fazerem isso, não é? As novelas eram usadas, não é, para a pessoa desfocar de si mesmo e preocupar-se com os problemas dos outros, não é? E alimentavam aquilo todos os dias da semana. Aliás, as pessoas faziam um intervalo ao final de semana de pensar na vida dos outros, mas depois lá iam fazer cosquice com a vizinha do lado e isso voltava à história, não é? Portanto, essas distrações, seja de disse entre colegas de trabalho, entre vizinhos, ou entre as novelas, ou até através das redes sociais, nos telefones, às vezes são fugas de si mesmo que cada um arranja para se distrair dos problemas da sua própria vida. Até porque existe um flow danado na fofoca, né? É. Fofoca permite, existe assim, não há quase que dispersão, são detalhes, são minúcias que não passam ali batido, né? É impressionante como a fofoca tem essa vestimenta, né? Ela traz uma... E se pensarmos no que é que isso acrescenta à vida de cada um, é zero. Não, absolutamente nada, a não ser uma energia ali que não equaliza e que, muito pelo contrário, desvitaliza, né? Porque ela é muito ruim mesmo, muito negativa, né? Mas, assim, a gente está quase chegando aqui no finalzinho do nosso tempo desse tema, e eu diria que flow não é fazer mais força para se concentrar, força demais para focar. Eu diria que é mais sobre destravar aquilo que está ruminando no seu cérebro e escolher, como nós colocamos aqui, atividades que são mais prioritárias e se entregar àquela atividade que é mais prioritária e terminá-la e até perceber o resultado de ter focado nessa atividade. Que bacana, não é? Conseguir concluí-la e estou me sentindo bem, não estou me sentindo cansada, como se estivesse fazendo 6 atividades ao mesmo tempo, e ao final daquele tempo nenhuma tivesse sido concluída. Só o facto de não sentir que tens que fazer esforço para executar essa atividade, já por si só é libertador. Quer dizer que ela é natural em ti, é natural da própria natureza, e é o ponto máximo de croação da tua ligação com o mundo que te rodeia. É respirares a natureza, vivê-la e interagir com ela sem motivo aparente, mas de uma forma tranquila e natural. Ou seja, digamos que é quase que um apogeu de apenas ser.
apenas ser, que tanto os orientais nos ensinam. Apenas ser, às vezes, é difícil com o telefone ao lado. Apenas ser é difícil com a televisão, é difícil com as notícias, é difícil com os colegas que estão à nossa volta. Então, despirmos-nos um pouquinho disso, às vezes, é simples. E simplicidade, por vezes, é muito difícil. Falando em coisas bem simples e não saindo daquele compromisso de deixar pelo menos uma esperançazinha de uma receitinha fácil, você pode escolher fechar tudo que você tem aí na sua mesa por 2 minutinhos, não é? Muitas vezes tem a tela do celular, tem o computador, tem um livro, tem uma revista, tem uma série de coisas ao mesmo tempo ali esperando por você, então você fecha tudo por 2 minutinhos, marca um tempinho ali, foca naquele tempinho numa tarefa bem simples, e aí depois você compara o estado normal da execução daquela tarefa simples, com foco somente nela, o ganho de tempo que você teve, o resultado, o não esgotamento, com algo que você faria diferente, né, se não tivesse focado ali por 2 minutinhos. Isso eu acho que é bem válido, né, Ana? Muito válido. Eu estava-me a lembrar daquilo que estavas a dizer, que às vezes as pessoas têm dificuldade em meditar. Experimentem fazer um scan do próprio corpo e voltem a atenção para o relaxamento, desde os pés até à cabeça, de uma forma gradual. Isso vai eliminar qualquer resistência de estarem onde estão, a fazer o que tiverem que fazer. E essa tarefa que estavas a dizer será feita de uma forma muito mais simples, muito mais natural e sem resistência. Portanto, se lentamente, desde os pés até à nossa cabeça, forem descontraindo os membros, o abdômen, o tórax, etc., até o próprio músculo da face, isto com os olhos fechados, depois experimentem executar a tarefa e vão ver como vão conseguir. Exatamente, e aqui a gente está em flow, porque a gente está nessa atividade, e se você acha que você precisa de mais disciplina na sua vida, de mais tempo, na verdade mesmo você precisa de mais flow. E a gente termina aqui mais um desse programa, esperando que vocês possam aproveitar esse tema na vida prática, no dia a dia, senão a filosofia e a ciência não têm razão de ser, tem que ter aplicabilidade, não é, Ana? É isso mesmo. Esperamos até à próxima. Espero que com flow. Muito flow para vocês. Até breve. Obrigada. Até breve.